Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, vamos falar sobre a ressurreição de Jesus não é um mito pagão. A história de Jesus é apenas uma cópia de antigos contos pagãos de ressurreição? Desde já, pessoal, peço para que vocês inscrevam-se no canal e já curtam o vídeo aí, tá bom? Os céticos argumentarão que a ressurreição de Jesus é apenas mais uma instância do motivo do Deus que morre e ressuscita, prevalente nas religiões do Antigo Oriente Próximo. O antropólogo social escocês James Frazer popularizou esse motivo em seu livro de 1890, The Golden Bough, A Study in Comparative Religion. A ideia continuou nos círculos céticos modernos, como o popular filme Zeitgeist mostrou. Os céticos gostam de fazer um paralelo entre a ressurreição de Jesus e divindades pagãs, como os deuses egípcios Osíris e Horus, assim como os deuses gregos Atis e Adonis. Mas esses paralelos são precisos? Essas alegações minam a história cristã da ressurreição de Jesus, tornando nossa fé cristã em vão? Aqui estão 4 respostas. Primeiro, resposta número 1. A objeção desconsidera as evidências que apoiam a confiabilidade histórica dos relatos do Evangelho sobre a ressurreição de Jesus. Várias testemunhas oculares e associados próximos de testemunhas oculares relatam a ressurreição de Jesus. Por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro, as mulheres, Clemente de Roma e Policarpo. A fórmula do credo de Paulo, Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, em 1 Coríntios 15, 3 ao 5, data de 6 anos após a morte e ressurreição de Jesus, satisfazendo assim o critério do testemunho inicial. Paulo sustenta que esse dito era parte da pregação apostólica, 1 Coríntios 15, 11, e, portanto, é provável que ele o tenha recebido em 36 d.C., quando visitou Pedro e Tiago em Jerusalém 3 anos após sua conversão em 33 d.C. Gálatas 1, 18 e 19. Se ele o recebeu naquela época, então isso significa que o dito deve ter sido formulado antes disso, datando assim de 5 anos após a morte de Jesus, no ano 30 d.C. A historicidade da ressurreição de Jesus também se destaca quando se considera como as explicações naturalistas alternativas, por exemplo, teoria da conspiração, teoria da alucinação, teoria da lenda, etc., falham em tentar explicar os detalhes históricos que compõem as narrativas da ressurreição. Para que o motivo do Deus pagão morrendo e ressuscitando seja uma explicação plausível, um cético teria que minar a historicidade dos detalhes nas narrativas da ressurreição, um projeto que não terá sucesso diante de todas as evidências em contrário. 2. Os pagãos geralmente não acreditavam na ressurreição. Em seu ensaio A História de Jesus imita histórias de mistério pagãs, a apologista cristã Mary Jo Sharp escreve: no antigo mundo pagão, a morte era uma rua de mão única. Santo Atanásio aponta isso em sua obra On the Incarnation, sobre a encarnação. Pois, embora os gregos tenham contado todo tipo de histórias falsas, eles não foram capazes de fingir uma ressurreição de seus ídolos, pois nunca lhes passou pela cabeça se seria possível que o corpo voltasse a existir após a morte. Isso é confirmado em Atos 17, quando os atenienses zombam de Paulo por sua pregação sobre a ressurreição de Cristo. A literatura grega contém até mesmo passagens zombando da ideia de trazer alguém de volta dos mortos. Na Ilíada, depois que Aquiles mata o filho de Príamo, Heitor, Aquiles provoca o pai aflito, dizendo que Príamo não será capaz de trazer seu filho de volta. Como os primeiros cristãos puderam copiar a mitologia grega, quando a cosmovisão grega era hostil à ideia cristã de uma ressurreição corporal? Um cético pode responder: talvez a ressurreição fosse estranha aos gregos, mas não aos egípcios. Tanto Osíris quanto Horus morreram e ressuscitaram. Talvez os cristãos tenham copiado da mitologia egípcia. Isso nos leva à nossa terceira resposta. Tome como exemplo o suposto paralelo mais comum, o deus egípcio Osíris. Os estudiosos são rápidos em apontar que, na mitologia egípcia, Horus Osíris nunca realmente ressuscitou dos mortos. Ele reinou como rei do submundo. Como o egiptólogo Henry Frankfurt explica em seu livro Kingship and the Gods, Osíris não era um deus moribundo, mas um deus morto. Ele nunca retornou entre os vivos.
É por isso que o Livro dos Mortos tem uma oração que o crente egípcio fez a Osíris, solicitando um lugar permanente na vida após a morte. Conceda-me, Osíris, um lugar no mundo inferior, perto dos senhores da retidão e da verdade, que minha propriedade seja permanente em Sekhet-Hetep. Como pode haver um paralelo entre a experiência de Jesus e Osíris na vida após a morte, se Osíris nunca retornou a esta vida? Dizem que o deus egípcio Horus foi picado por um escorpião, então revivido por sua mãe Ísis, depois que ela realizou feitiços mágicos, dados a ela pelo deus Tot. Mas é contestado se a mitologia diz que Horus realmente morreu. Se ele não morreu e apenas ficou doente, então, obviamente, não há paralelo com Jesus. Mas se ele morreu, então a morte e a ressurreição de Horus ainda seriam muito diferentes entre todos os detalhes da morte e ressurreição de Jesus. Como os paralelos sugeridos são tão fracos, não há razão para pensar que os primeiros cristãos tomaram emprestadas as divindades egípcias de morte e ressurreição para construir sua história sobre Jesus. O mesmo se aplica a paralelos propostos fora da mitologia egípcia. Por exemplo, após morrer, o espírito do deus frígio da vegetação Atis entrou em um pinheiro. Isso dificilmente é uma ressurreição corpórea. 4. Os cristãos não precisavam tomar emprestado o conceito de ressurreição do paganismo, pois já tinham no judaísmo. Diferentemente dos pagãos, os judeus do primeiro século geralmente acreditavam em uma ressurreição. Os saduceus eram uma exceção, Atos 23:8. Marta reafirma a Jesus sua crença de que seu irmão Lázaro ressuscitará na ressurreição no último dia, João 11:24. Isso não é surpresa, dado que os profetas judeus predisseram isso. Isaías 26:19, Daniel 12:2. E seus ancestrais judeus acreditavam nisso, segundo Macabeus 7:23. Se os judeus acreditassem no conceito de ressurreição, então os cristãos não precisariam sair de sua cultura judaica para tomar emprestado o conceito de ressurreição, quando tal conceito já era parte dela. O apelo a uma fonte externa seria desnecessário. A questão não é de onde os primeiros cristãos tiraram a ideia de uma ressurreição. Em vez disso, dada a cultura judaica deles, a questão é de onde eles tiraram a ideia de alguém ressuscitando antes da ressurreição geral no fim dos tempos. Também deveríamos perguntar por que os primeiros cristãos acreditavam em Messias ressuscitado. Como N.T. Wright explica em seu livro A Ressurreição do Filho de Deus, essas crenças não faziam parte da teologia judaica no primeiro século. A única explicação adequada desses fatos é a ressurreição de Jesus. O cristianismo não é uma religião imitadora. A objeção do Deus que morre e ressuscita não desacredita os relatos do Evangelho sobre a ressurreição de Jesus. Embora por si só, isso não mostre que Jesus ressuscitou, mostra que a alegação central do cristianismo não é tirada do mito pagão. Então vocês veem que todas essas alegações desses vídeos de ateus e céticos no YouTube não fazem sentido e não são verdadeiras. Já demonstramos que o cristianismo não é uma imitação de mitologia antiga, mas sim é algo real, é algo histórico, é algo original e único. A ressurreição de Jesus é um fato. E isso os ateus têm dificuldade em aceitar. E por isso sempre tentam aí alegar que é imitação e cópia. Então, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, curtam, comentem, compartilhem e divulguem em seus grupos. E o link dos livros estão aqui na descrição. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Um abraço e até mais.